Olá, pessoal. Nesse quarto bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a abordagem prática na gestão de riscos. Todos nós sabemos que qualquer empresa tem como objetivo gerar receita, reduzir custos, maximizar o uso de seus ativos e, claro, estar em conformidade com leis e regras aplicáveis. Este diagrama que nós temos aqui, uma visão de valor aos acionistas, ele permite, uma visão bastante holística, que nós possamos verificar quais são os tipos de riscos, e aqui nós simplesmente estratificamos em alguns deles, são os estratégicos, financeiros, operacionais e regulamentares, para que nós tivéssemos aí uma visão básica de uma empresa padrão e quais os riscos ou tipos de problemas que podem ocorrer dentro de uma determinada empresa. Então é muito importante que você se familiarize, faça uma leitura prévia desse material, para que você possa se situar e identificar quais são as naturezas de riscos em cada um desses segmentos que nós estratificamos. Quando nós olhamos esta visão, a próxima pergunta que se faz é: o que pode acontecer? Quais são os riscos de fato que eu tenho, ou quais são os fatores de risco que podem fazer com que um determinado problema se materialize na minha empresa? Então, quando nós olhamos esse diagrama num outro formato, nós podemos, claro, olhar os riscos do ponto de vista, como nós já dissemos, estratégico, operacional, financeiro e regulamentar, e aí nós podemos identificar quais são os problemas eventuais que poderiam ocorrer na minha empresa e me causar problemas sérios. Aqui nós listamos alguns para fins didáticos, mas não é uma lista exaustiva, é uma lista, na verdade, muito básica, para que você possa se familiarizar e entender quais são os riscos que você tem aqui. Então, por exemplo, quando nós olhamos aqui, pagamento inadequado de comissões de corretagem. Esse tipo de risco está associado a uma empresa que provavelmente tem uma força de vendas, de seguros, nesse caso, e que cada corretor faz jus a uma determinada comissão cada vez que faz uma determinada operação. Essa comissão ela é calculada mediante certos parâmetros. Se você não estiver fazendo isso adequadamente, você pode estar pagando a maior ou a menor aos seus corretores, e claro, isso vai te trazer problemas trabalhistas, problemas de satisfação de pessoal e outros que possam impactar a sua operação. Por outro lado, você pode ter problemas, por exemplo, de ordem financeira, com operações de derivativos que, inclusive, em 2008 e 2009, quebraram várias empresas nacionais exatamente por estarem fora de controle. Então, uma operação que, teoricamente, é feita para proteger você de um hedge cambial, ela foi usada de forma especulativa e quebrou empresas aí de porte razoável dentro do mercado nacional. Gostaria que você lesse um pouquinho sobre a história dos derivativos tóxicos e exóticos que foram feitos nessa época entre 2008 e 2009, e você vai notar que algumas empresas simplesmente quebraram por conta de fatores como esse. Então a gestão de riscos, ela trata de conceituar, posicionar quais são os riscos e que você tome decisões relativas a cada um deles, que você possa eventualmente mitigar a um risco, o que a gente chama de aceitável para a continuidade da operação. O próximo slide, nós vamos só pontuar aqui, pegar um segmento específico que é a indústria automotiva, e nós queremos mostrar a todos vocês como que nós podemos, a partir de informações públicas, gerar informações que são pertinentes ao meu segmento. Então, para isso, é importante saber o seguinte: a SEC, a SEC, o órgão regulador norte-americano que nós citamos lá no início do bloco 1, ele exige que toda empresa que esteja fazendo negociação de ações no mercado norte-americano emita um relatório financeiro aos seus investidores. Neste relatório financeiro, essas empresas são obrigadas a divulgar quais são os riscos aos quais elas estão expostas, e para que seus investidores possam tomar decisões sobre investir ou desinvestir na companhia. E a partir desse relatório, que é uma informação pública divulgada na internet, no site da SEC, normalmente dentro do site das próprias empresas, e você pode acessar isso, são os formulários chamados Forms 10K ou 20F, para o caso de empresas internacionais que operem, que façam trade nos Estados Unidos. Você vai poder acessar esse tipo de informação, que inclusive aqui está em inglês também, para que nós possamos utilizar o mesmo linguajar que está sendo colocado lá. Nem sempre todas reportam dessa maneira, mas isso há uma certa interpretação livre,
e gostaria que nós nos limitássemos ao gesto acadêmico, ou seja, a teoria aqui, para que nós possamos avaliar a gestão de riscos e não necessariamente os riscos em si. Então, quando nós olhamos a cadeia de valor de uma empresa automotiva, nós temos a estratégia, seu planejamento e os diversos riscos que podem acontecer dentro dessa cadeia, eles estão listados aí, gostaria que vocês olhassem, e cada uma das empresas que reportaram esse tipo de risco. Significa que as outras não reportaram, estão erradas? Não, não é isso. O que significa é que as outras talvez não considerem isso um risco tão relevante, principalmente quando nós lembramos que os riscos podem ser avaliados de forma quantitativa e qualitativa, ok? Quando nós avançamos um pouquinho mais na cadeia, nós vamos ver outros riscos e quais são as empresas que divulgaram esses riscos. E, finalmente, para nós olharmos a parte de operação e infraestrutura, você vai notar que diversas empresas, então, têm riscos de forma muito similar, mas algumas delas têm riscos muito específicos. Pode ser uma situação atípica, pode ser uma situação porque ela está operando em uma determinada região do planeta, pode ser porque ela realmente deixou algo acontecer e que agora tem uma exposição maior naquela indústria específica. Mas todas essas informações de gestão de risco hoje estão disponíveis aos investidores, estão disponíveis ao público em geral, e elas são uma rica fonte de material para ser usada em qualquer estudo em que você queira fazer uma análise competitiva, uma análise de uma cadeia de suprimentos ou qualquer outra gestão de riscos que se faça de forma mais profissional. Para nós, o importante aqui nesse momento é fazer uma pausa e olhar para o Brasil. Quais são os riscos que hoje afligem um pouco mais os nossos empresários? O Deloitte, em numa pesquisa recente, antes da nossa crise econômica que atualmente nos pega, os principais pontos identificados pelos gestores de empresas são questões tributárias ou fiscais, o acesso e confidencialidade das informações de uma empresa, planejamento e orçamento, regulamentação, reputação e imagem. E, em sexto lugar, você vê satisfação do cliente. Então, nós temos muitos problemas internos acontecendo antes de nós estarmos preocupados, ou dos gestores estarem preocupados com a satisfação do cliente, o que mostra o enorme esforço interno que as empresas fazem para a gestão dos seus próprios negócios, não é? Também, na Harvard Business Review, há um artigo que eu convido todos vocês a lerem, né? Os seis erros que os executivos fazem em gestão de riscos, em que, basicamente, a Harvard Business Review coloca que é quase impossível prever um evento catastrófico. Então, ao invés de você insistir na ilusão de que dá para antever o futuro, o que você tem que reduzir é o impacto de ameaças que fogem à sua compreensão. E, principalmente, abandonar ideias do tipo, isso nunca aconteceu aqui e nunca vai acontecer. Isso lembra catástrofes mundiais, todos nós sabemos, como o Titanic. Era um navio que nunca ia afundar, jamais teria problemas e na primeira viagem naufragou, porque encontrou um iceberg onde teoricamente jamais poderia existir tal coisa. Então, ao invés de você se prevenir ou tentar identificar eventos catastróficos como esse, vale a pena você administrar. Também é importante que você tenha coisas do tipo, tire situações do tipo, olha, a variação do dólar não vai passar mais do que 10%. Ninguém tem essa capacidade de gestão. Esse desvio padrão que nós colocamos em alguns riscos, isso não vai acontecer, isso nunca aconteceu, isso não passa de tanto, são coisas que podem te levar, são armadilhas que te levam à materialização do risco. O importante nesses casos é você saber qual é o limite de operação que eu tenho para um dólar, qual é o limite que eu tenho para a taxa de juros. O que é aceitável em termos de perdas para a minha organização, para o qual eu não vou fazer nenhuma ação? Toda empresa tem perdas. Agora, qual é o meu limite? A isto nós chamamos de apetite ao risco, tolerância ao risco. E eu espero que vocês possam praticar estes conceitos no seu dia a dia, que vocês possam identificar quais são os riscos relevantes e, principalmente, a partir desses riscos identificados, quais os planos de ação que você vai tomar na possível resposta ao risco identificado.
Então, a nossa gestão de riscos, ela não é simplesmente uma equivalência matemática, mas muitas vezes ela pode ser uma psicológica de mercado que nos evita ou que deixa de comprar os produtos de uma empresa por determinada situação. Ela pode, eventualmente, tirar muito valor de uma empresa. É muito melhor prevenir o risco do que remediar, como já diziam os nossos avós. Muito obrigado.